Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui, passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou o professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe juvenis, entre outras programações para a edificação do povo de Deus, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis, que tem como tema a importância da nação de Israel. O texto principal dessa lição está em Jeremias, capítulo 24, versículo 6, que diz: Porei os olhos sobre eles para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Nesta lição, nós veremos aqui que há uma importância profética, escatológica, sobre os últimos acontecimentos com relação à nação de Israel. Nós veremos aqui, nesta lição, que existem algumas profecias bíblicas direcionadas para a nação de Israel. Como, por exemplo, essa leitura bíblica, esse texto principal, nós estamos falando aqui, está falando da nação de Israel, que ele então restituirá, edificá-lo-á, e então não os destruireis. Há profecias específicas para a nação de Israel. E aí então nós podemos levar uma pergunta a todos os nossos queridos alunos, né? Você, querido professor, pode fazer isso. Leva essa pergunta aos nossos queridos alunos. Será que quando Deus fala de Israel, Ele está falando da igreja como um todo, nas profecias bíblicas, nas Sagradas Escrituras? É isso que nós devemos entender. Há profecias que é para a nação de Israel e há profecias que é para a igreja. Neste sentido, neste caso, deste texto bíblico, está falando da nação de Israel. Deus está dizendo que não destruirá e que ele plantá-lo-á e não o arrancará da sua terra. Isso aconteceu em 1948. A nação de Israel se tornou um povo, novamente uma nação edificada, reconhecida pela ONU e pelas Nações Unidas, né, a partir desta data, deste ano, e antes disso, eles estavam dispersos, sem território, sem regulamentação territorial. E após isso, eles se tornaram uma nação que agora tem terra. No cumprimento profético, na escatologia bíblica, a qual nós acreditamos, que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a nação de Israel é o relógio de Deus para o povo de Deus aqui na terra. Tudo que acontece na nação de Israel, nós precisamos estar atentos, porque isso implica nos últimos acontecimentos. Isso nos dará uma direção do que acontecerá com o povo de Deus com relação aos últimos acontecimentos. A leitura bíblica desta lição está em Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 a 12. Eu aconselho meus queridos professores a fazerem esta leitura bíblica em classe com os alunos, porque esta leitura bíblica ela tem uma importância profética também no ressurgimento, no reavivamento, na restauração da nação de Israel. Também está falando aqui sobre o Vale dos Ossos Secos. Quando meus queridos irmãos lerem, meus irmãos vão entender melhor, tá bom? Nesta lição nós temos aqui 4 pontos importantes para nós aqui abordarmos. O primeiro ponto vai tratar sobre o sermão profético, que diz: sobre a nação de Israel durante os eventos escatológicos, podemos compreendê-la por intermédio do sermão profético registrado em Mateus 24 e 25. Este sermão profético de Jesus é um dos sermões proféticos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Aqui, Jesus narra cronologicamente a respeito dos últimos acontecimentos. Há aqueles que entendem que aqui não há menção ao arrebatamento da igreja. Cremos nisso verdadeiramente, que aqui em Mateus 24, Jesus não fala do arrebatamento da igreja, mas ele fala do momento em que ele virá do céu com a glória de Deus Pai, de uma forma visível para salvar a nação de Israel. Esta profecia ela é específica para a restauração
né, do povo judeu, para a restauração da nação de Israel. Nós entendemos que esta passagem bíblica desse sermão profético, a igreja já estará com Cristo, virá com Cristo, para batalhar contra o anticristo e restaurar e salvar o povo judeu da opressão das nações, que acontecerá uma grande guerra das nações com relação a Israel. E isso acontecerá no período da grande tribulação. A grande tribulação, meus queridos irmãos, acontecerá um período de 7 anos, a qual nós explicamos aí nas lições anteriores, um período de 7 anos, e 3 anos e meio deste período será podemos dizer assim, o anticristo implantará uma falsa paz. E após este período de 3 anos e meio, os outros 3 anos e meio, aí iniciará o período da grande tribulação. É quando o anticristo ele se senta no trono de Deus, no lugar de Deus, ou seja, nós entendemos que é preciso o terceiro templo lá em Jerusalém ser construído, e ele senta ali no trono de Deus, querendo ser Deus, querendo parecer Deus, e aí então o povo judeu entende que ele enganou toda a nação. Então acontecerá ali uma quebra de acordo, de paz. Então esse período será um período de grande tribulação para o povo judeu, de grande ira para aquela nação. Em Apocalipse, capítulo 6, até o capítulo 19, fala detalhadamente como será este período. Grandes coisas acontecerá neste período. Tá bom? A grande tribulação é um tema importante no sermão profético pelo Senhor Jesus. E segundo as profecias bíblicas, além de suas características universais, esses acontecimentos têm implicações diretas ao povo judeu. Logo, a cronologia das ocorrências desse período, primeira metade da grande tribulação, Daniel 9 e Apocalipse capítulo 12, pode se formatar didaticamente para o nosso conhecimento. Esses 2 capítulos, didaticamente para o nosso conhecimento, eles podem então declarar o que acontecerá. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 6, 4 e 8, Israel sofrerá castigos mencionados. Em Daniel capítulo 9, 27, há uma quebra de aliança de Israel com o anticristo. Né? E Mateus 24, Apocalipse 12, 12, a perseguição é desencadeada por causa do homem do pecado. E Mateus capítulo 24, Apocalipse 13, né, de 11 a 18, a nação será enganada pelo falso profeta. Né? Mateus 24, 12, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, o advento da apostasia atingirá a nação. Né? Apocalipse 7 e Apocalipse capítulo 14 vai falar de haverá infiéis, né, e um povo de testemunho que não se dobrará ao engano. Né? No período da grande tribulação haverá pessoas que serão fiéis, que saberão que a igreja foi arrebatada, mas eles não aceitarão a imposição do anticristo, ou seja, a marca da besta, e essas pessoas então morrerão, pagarão com a própria vida, porém serão salvos. Né? E haverá também infiéis, apóstolos, pessoas que, mesmo diante de todos os acontecimentos, não acreditará na vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus. O segundo tópico dessa lição vai tratar sobre os remanescentes do período tribulacional. Segundo o saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto, os 144 mil de Apocalipse capítulo 7 e 14 constituem parte especial do remanescente de Israel. No livro do Apocalipse, nós vemos aí que esse período da grande tribulação, ao qual eu falei anteriormente, que começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 19, haverá então remanescentes. No capítulo 7 e no 14 vai mencionar ali sobre os 144 mil selados que Deus recolherá para poder estar com ele no período da grande tribulação. Esses 144 mil, a palavra de Deus nos fala claramente que serão 144 mil do povo judeu. Né? Nós vemos aí que faz uma especificação sobre as 12 tribos de Israel. Cada um terá
então algumas pessoas serão tiradas de cada tribo, da tribo de Efraim, da tribo de Manassés, da tribo de Judá. Então todos os 144 mil estão direcionados à nação judaica, à nação dos judeus. Já mediante estes versículos, esse texto bíblico, nós entendemos que tem alguns pensamentos com relação a isso. Por exemplo, as testemunhas de Jeová creem que os 144 mil é um número simbólico e que é direcionado a eles, mas pelas Sagradas Escrituras nós vemos que é o povo judeu. Serão tirados 144 mil da nação judaica. Terceiro tópico da nossa lição vai tratar sobre as duas testemunhas. Em Apocalipse, capítulo 11, de 3 ao 12, temos mais um exemplo da importância da nação de Israel para o estudo da escatologia no texto mencionado. Lemos a respeito do ministério das duas testemunhas. Apesar das especulações a respeito da identidade dessas testemunhas, parece mais prudente concluir que ela é incerta. Porém, por exemplo, temos aí algumas especulações sobre essas duas testemunhas que aparecem aí no capítulo 11. Pessoas dizem que é Elias, outras pessoas dizem que é Moisés, outras pessoas falam que serão pessoas que serão ressuscitadas naquele momento para poder pregar o evangelho da salvação no período da grande tribulação. Fala sobre essas duas testemunhas, inclusive, elas terão poderes de fazer cair chuva do céu, fazer chover e fazer cair fogo do céu. Então, há referências que nos dizem que essas duas testemunhas serão usadas pelo poder de Deus nesse período para poder pregar também dentro do período da grande tribulação. E essas pessoas são levantadas por Deus para que a nação de Israel possa então reconhecer neste período também e ser salvo, reconhecer e morrerem por Cristo, acreditarem em Cristo, para que essas pessoas também pudessem ser salvas. E este período também nos fala, e essas duas testemunhas também nos falam, que elas são levantadas ali dentro da nação de Israel. Então nós não podemos dizer e especular quais serão essas pessoas, porque a palavra de Deus se cala sobre isso. E quando ela se cala, nós devemos também nos calar. Mas o importante é que haverá essas duas testemunhas que estarão ali no período da grande tribulação, pregando, falando do poder de Deus com grande ousadia, autoridade e fazendo sinais e manifestações que talvez até muitos não acreditarão e outros também se converterão neste período. O quarto tópico vai falar sobre Israel será julgado. Desde os tempos do Antigo Testamento, está previsto um julgamento para os israelitas durante o período da grande tribulação. Ezequiel 20, 33, Zacarias 13, 8, 9, Amós 9, 8, 10. Um dos objetivos dos juízos apresentados em Apocalipse 6, de 1 a 17, a respeito dos selos, das trombetas e das taças, é o de levar a nação de Israel ao arrependimento. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui que Deus tem um objetivo a tratar especificamente com a nação de Israel. Deus tem um propósito com esta nação. Deus tem esta nação como uma nação especial. Meus queridos, levamos em consideração que todos os povos da antiga aliança, todos eles foram extinguidos das comunidades. Por exemplo, os sodomitas, foi um dos povos que foram extintos, aquelas crenças religiosas também do passado, os fariseus, os saduceus, os essênios, todos eles foram extintos. A nação de Israel ainda hoje está de pé. A nação de Israel, mediante a vários conflitos que teve ao longo da história, ainda hoje está de pé. É a única nação que as Sagradas Escrituras nos falam que ainda hoje ela existe de maneira física. Ainda hoje os judeus existem de maneira séria. Os judeus, em todos os tempos da história, eles foram perseguidos. Um dos exemplos foi a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de judeus foram mortos
incluindo aí mais de 2 milhões de crianças. Alguns falam de 1.500, outros falam de 2 milhões. Então, houve uma grande perseguição para o povo judeu. Então, meus queridos irmãos, nós devemos atentar para a nação de Israel, atentar para as profecias bíblicas. A igreja, ela é composta de judeus e gentios, lógico, mas para a salvação. O muro de separação foi quebrado, foi derrubado para a salvação nossa, para que nós alcancemos a Cristo. Porém, as profecias que a palavra de Deus nos fala para a nação de Israel terão que acontecer de acordo com o que está na palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Então, certamente, a palavra de Deus irá se cumprir, certamente as profecias bíblicas que está aí direcionada para Israel irá se cumprir. E nós que somos a igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos, vigilantes, né? Sempre com o nosso coração voltado para as Sagradas Escrituras, para a presença do nosso Criador, para que nós possamos ser arrebatados e então estar com Cristo. Mas a nação de Israel, ela tem uma diferenciação da igreja, e é isso que nós precisamos aí, então compreender sobre essas questões, sobre este assunto, tá bom? A próxima lição nós estudaremos aí sobre a grande tribulação, né? Nós detalharemos aí sobre este período da grande tribulação, o que acontecerá de fato no período da grande tribulação. Porém, nós não acreditamos que passaremos por ela, e é por este motivo que nós glorificamos o nosso Senhor Jesus, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.